meu povo, resolver essa provinha da Campo Real 2025 para 2026, a prova de verão, tá? Então vou resolver a parte de física aqui contigo. Se você não me conhece ainda, eu sou o Prof. André Astro, sou professor de física. Tenho curso de revisão, inclusive específico para Campo Real e para outros vestibulares Brasil afora, incluindo o Enem, tá? Então se você quer estudar comigo, me chama, vamos trocar uma ideia. Vai lá na outra rede, na rede vizinha e me chama, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver essa provinha aqui. É uma prova bonitinha, gostosinha de resolver, não é uma prova difícil, tá? Vamos lá. Primeira questão é a questão 19 da prova, falava o seguinte: um drone de vigilância parte do repouso e move-se em linha reta com aceleração constante de 0,5 metros por segundo quadrado durante 20 segundos. Tá, em seguida, mantém a velocidade adquirida nesse instante e continua o movimento na mesma direção e sentido por mais 20 segundos. Ele mantém a velocidade, tá? Velocidade constante no caso. Com base nessas informações, determine a distância total percorrida em metros ao final dos 40 segundos. Beleza, povo, como que a gente resolve essa questão? Tem duas maneiras para você resolver essa questão e eu quero resolver pelas duas, que é para abrir teu cabeção, abrir teu cabeção assim, tá? A primeira maneira, que talvez seja a maneira feita pela maioria, é o seguinte. Então vou lá no primeiro trecho, ó. Primeiro trecho é MRV e eu quero saber a distância percorrida, ele me deu o tempo. Pô, sorvetão, né? Então vou usar S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Posição inicial vou considerar como zero. Velocidade inicial considero como zero, porque ele partiu do repouso, né? A aceleração eu tenho, que vale 0,5. O tempo eu tenho, que vale 20 segundos. Aí 20 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ficar o seguinte, ó. 20 ao quadrado dá 400. 400 sobre 2 dá 200. 200 vezes 0,5 dá 100. Então, nesse primeiro trecho, ele percorreu 100 metros, tá? Só que daí, ele pegou essa velocidade final, que eu não sei qual que é ainda, vou calcular, tá? E manteve velocidade constante por mais 20 segundos. Aí eu vou calcular o segundo trecho. Só que antes de calcular o segundo trecho, eu preciso calcular a velocidade final que ele vai ter nesse tempinho aí, tá? Aí eu vou lá no V igual a V0 mais AT, a famosa vermes voadores atacam a Terra. E fala o seguinte, ó, velocidade inicial é 0, a aceleração 0,5 e o tempo 20 segundos. Então isso aqui dá 10 metros por segundo. Então a velocidade final dele vai ser 10 metros por segundo, tá? Aí eu vou lá no segundo trecho e posso fazer ou velocidade, distância por tempo, posso fazer sorvete, enfim, você escolhe, tá? Vou fazer distância por tempo, que é velocidade constante, né? Então a velocidade é de 10 metros por segundo, a distância eu quero saber e o tempo que ele fica andando é 20. Então a distância vai dar 200 metros. Então a distância total que ele andou, ó, foi 100 metros mais 200 metros, letra B, a resposta. Essa é a primeira maneira de fazer essa questãozinha, tá? Mas tem outra maneira. Outra maneira que talvez seja mais interessante, mais legal, mais rápido com certeza. Que é o seguinte, ó. Eu posso fazer um gráficozinho. Ah, sério, prof? Sério, ó. Olha que legal. Um gráfico da velocidade por tempo. Porque, ó, ele partiu com velocidade zero. Ele foi em 20 segundos, ó. Em 20 segundos. Ele chegou na velocidade 10. Agora a gente sabe disso, mas você teria que calcular. Se fosse no começo da questão, né? Teria que calcular. E depois mantém essa velocidade por mais 20 segundos. Então ele chegou no segundo 40 aqui, sacou? Aí o que eu posso fazer para calcular a distância? A área do gráfico. Uou! A área desse trapézio. Então a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Eu não sei se essa aqui é mais fácil, mas mais elegante fala a verdade. Então a área vai ser a base maior é 40, a base menor é só esse trechinho aqui, né? 20 vezes a altura, que é 10, divididos por 2. Então vamos lá, fica 40 mais 20 dá 60, 60 vezes 10, 600, 600 por 2, 300. Então já calcularia direto isso aqui sem problema. Então tem duas maneiras de fazer, tem a maneira 1, que é essa aqui, né? E tem a maneira 2, que é você desenhar um gráficozinho e sucesso. Beleza? Então essa foi a primeira questão da tua prova, a questão 19, tá aí resolvida pra você. Vamos pra próxima? Fechou? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim que eu te respondo depois, tá bom? Essa aqui agora, ó, questão 20. Um objeto de massa 4 kg se move em linha reta. Tá, o gráfico a seguir mostra sua velocidade em função do tempo. Com base nas informações dadas, determine o módulo do impulso e impulso resultante. Ele falou assim, ó, aplicado ao objeto entre os instantes t igual a 2, t1 igual a 2 segundos. Então, entre esse instante aqui, ó, e o T2 igual a 10 segundos entre esse instante aqui. Então ele quer saber o impulso resultante. O que você tinha que lembrar
nessa questão? Você tinha que lembrar que impulso da força resultante, no caso, é igual à variação da quantidade de movimento. Ah, lembrasse disso aí, ó, pum, matou a questão. Impulso da força resultante vai ser mv final, lembrando, quantidade de movimento é m vezes v, né? Então, mv final menos mv inicial. Aí fica impulso da força resultante é igual a massa, que é 4 kg, velocidade final. A velocidade final é a velocidade no 10, né? No 10 segundos, que vale, ó, 4. Então, 4 menos a massa, que vale 4 kg, e a velocidade inicial no 2 segundos lá, 2. Aí, fechou, sucesso. Então, ficou impulso da força resultante é igual a 16, 4 vezes 4, menos 4 vezes 2 dá 8. Impulso da força resultante é igual a 8. 8 o quê? Newton vezes segundo. Fechou? Coloquei um pontinho a mais, deixa eu apagar ali. Pum, aí, Newton vezes... Esse segundo tá parecendo um D, né? Deixa eu apagar também. Então, N, Newton vezes segundo. Sucesso. Então, letra D é a resposta à questão. Beleza? Então, tá bonitinha, certinha, sem problema nenhum. Vamos para a próxima. A questão 21, ela vai falar o seguinte, ó. Uma usina nuclear opera entre duas temperaturas. A fonte quente do reator está a 800 Kelvin. E a água da torre de resfriamento, que atua como fonte fria, está a 300 Kelvin. Tá. A cada ciclo, o reator fornece 200 megajoules de energia térmica à usina. Sabendo que a eficiência real do ciclo termodinâmico é de 40%, determine o valor de calor rejeitado ao meio ambiente. Tá, então ele fala o seguinte, ó, a cada ciclo o reator fornece 200 megajoules de energia térmica à usina. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o calor da fonte quente, meu povo. O calor da fonte quente. E ele fala que 40% é a eficiência. Se 40% é a eficiência, quer dizer que 40% desse valor aqui, ele vai utilizar, no caso. E ele vai perder, ele quer saber o que ele perde, o calor rejeitado, sacou? E ele vai perder quanto, professor? É isso que a gente vai calcular. Então, se ele utiliza 40 dos 200, ele perde 60, certo? Aí o que eu vou fazer? 200 mega, que é... Eu nem vou colocar 10 a sexta, eu ia colocar, mas nem vou colocar, porque ele pede a resposta em megajoules, tá? Então é 200 megajoules, 60%. 60% é 0,6, né? Multiplica por 0,6. E sucesso, meu povo. Acabou. Acabou. 120 megajoules é o que ele perde, tá bom? Então 120, letra C, é a resposta da questão. Sucesso? Aí eu te falo uma coisa. Ei, cuidado. Qual que é a parte que a galera poderia, talvez, se confundir nessa questão? Ele me deu o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Daí você vai vai calcular o rendimento igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre... Por que tem problema isso aqui? Porque isso aqui é para ciclo de Carnot, é para máquina ideal, sacou? Então, não era para você usar essa formulinha que se você fez essa prova e usou, não era para você usar essa formulinha aqui. Era para usar, já que é uma eficiência real, já que é uma máquina real, tudo mais certinho, então usa rendimento normalzinho. Rendimento igual ao que eu utilizo pelo total que eu recebo, né? Interpreta a questão bonitinho. Belezinha? Então, tá aí. Letra C era só fazer 60% de 200 e sucesso, tá? Vamos lá para o próximo. 22. Dois estudantes, A e B, estão no topo de colinas diferentes e desejam medir a distância entre si. No topo da colina, onde está o estudante B, há uma rocha dura. Para gerar um som, o estudante B dá uma marretada na rocha. O estudante A consegue ver o instante da marretada, ocorre e ouve o som 3 segundos depois. Admita que o som se propaga a 340 metros por segundo e que não havia vento no momento da experiência. Com base nessas informações, determine a distância entre os estudantes. Beleza. Então, ó, os dois estudantes, A e B, estão no topo de colinas diferentes, tá? Cuidado, não vai confundir isso aqui com eco, não. Um tá aqui, ó. O outro tá aqui, ó. Daí um deu de Thor lá, pá, e o som veio. Acabou, velho. Ele te deu o tempo, te deu velocidade. Ele pede distância. Então, velocidade igual a distância por tempo. A velocidade igual a 340 metros por segundo. A distância eu quero saber e o tempo 3 segundos. Pum! Distância igual a 1020 metros. Sucesso? Então, letra D é a resposta à questão aqui, muito bonitinha também. Tá? Talvez o perigo dessa questão, que foi uma questão muito simples, essa aqui, mas talvez o perigo é você tá tão fora da casinha que você relaciona com eco, né? Daí ferrou. Eu não sei nem se tem resposta, mas também não interessa.
Então cuidado, tá? Leia a questão, interprete direitinho pra você poder resolver. E vamos lá pra próxima, meu povo. Essa aqui que eu acho que acho que talvez, nada mais indeciso, né? Tenha pego algumas pessoas, porque é uma questão de eletrostática, ele pede variação de energia potencial elétrica, dá um medinho, se você não souber a fórmula, você não consegue fazer. Então, talvez, vamos ver, né? Mas ó, durante a contração muscular, neurônios motores disparam potenciais de ação que se originam a partir de variações de diferença potencial elétrica entre o interior e o exterior na membrana plasmática do neurônio. Nesse processo, íons de sódio, e ele te deu a carga, ó, pum, atravessa a membrana, movendo-se do meio extracelular, em que o potencial elétrico é tal, para o interior da célula, que é tal. Com base nessas informações, determina a variação de energia potencial elétrica de um íon ao atravessar essa membrana. Gente, ele pediu variação de energia potencial elétrica. O que você tem que saber? A formulinha de energia potencial elétrica, velho, é só. Porque energia potencial elétrica é Q vezes V. É a carga vezes o potencial, sacou? E se ele quer a variação da energia potencial elétrica, o que você faz? A carga vezes o potencial final, menos a carga vezes o potencial inicial. E acabou, gente. Acabou. É isso. Vamos colocar ali e vamos para a próxima questão. Energia potencial elétrica vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes o potencial final. Ó. O final é o menos 70, tá bom? Porque ele sai lá do potencial 55 e vai para menos 70. Então, o final é menos 70. O professor usa negativo? Sim, usa negativo, porque energia potencial é escalar. Pode ser positivo, pode ser negativo, sacou? Então, usa negativo mesmo. Menos 70, cuidado, porque é menos 70 milivolts. Então, é vezes 10 a menos 3, né? Vezes 10 a menos 3, tá bom? Isso menos 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes o 55 vezes 10 a menos 3. E é continho, ó. Energia potencial elétrica vai ser 1,6 vezes 70 dá 112, então menos 112 vezes 10 a menos 19 menos 3, então somos 2, né? Fica menos 22, confere? Aí menos, beleza, 1,6 vezes 55 que dá 88, 88 vezes 10 a menos 22. Então a variação de energia potencial elétrica vai ser menos com menos soma, então soma e dá o sinal de menos, né? Menos 200 vezes 10 a menos 22. Isso aqui eu posso voltar duas casinhas, fica energia potencial elétrica, dá menos 2 vezes 10 a menos 20 joules. Sucesso! Letra I, a alternativa dessa questão. Beleza? Então, era só saber a formulinha e nada a mais que isso. Valeu, povo. Vamos para a próxima. A próxima questão é 24. A próxima questão foi uma surpresinha. Mas, mesmo sendo uma surpresinha, nada demais. Por quê? Nada demais. Não é que eu estou menosprezando a questão, não é isso. Mas é que ele te explicou como fazer a questão. Você tinha que interpretar, sacou? Olha só, de acordo com a teoria da dualidade onda-partícula proposta por Louis de Broglie, partículas que possuem massa podem se comportar como ondas com comprimento de onda igual a h, que é a constante de Planck, ó. O lambda é o comprimento de onda de Broglie, h é a constante de Planck e p é o momento linear. Gente, momento linear é quantidade de movimento, velho. Ele usa outra letrinha, mas é a mesma coisa, sacou? Então, é isso sobre o momento linear que ele chamou de p. Beleza. Aí ele falou, considere que a massa de um elétron, pá, atinge a velocidade, pá, em um acelerador. Admita que nessa condição, a velocidade do elétron seja relativamente baixa. Ou seja, você calcula a quantidade de movimento pela física clássica. E como calcula a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Que foi exatamente o que ele me deu, certo? Então, jogar aqui, jogar ali, acabou a questão. Ele quer o comprimento de onda, o lambda de de Broglie. Tá, então vamos lá. A massa é 9 vezes 10 a menos 31. A velocidade é 11 sobre 90 vezes 10 a sexta. As unidades estão muito bonitinhas, estão tudo bem certinho. E daí é calcular. Fica 9 vezes 11 dá 99, dividido por 90 vai dar 1,1. 1,1 vezes 10 a menos 31 com 10 a sexta. Repete a base, soma os expoentes. Então fica menos 31 mais 6. Isso aqui dá menos 25 kg vezes metro por segundo. Aí eu vou jogar tudo isso aqui, ó. Lambda vai ser o H, que é 6,6 vezes 10 a menos 34. Unidade muito bonitinha. Sobre 1,1. Ah, agora você entende porque que ele deu 11
por 90. Era para dar 1,1 para fechar a conta bonitinha aqui no final, ó. Tá, 1,1 vezes 10 a menos 25. 10 a menos 25. Aí lambda vai ser 6,6 divididos por 1,1 dá 6, né? Então 6 vezes 10. Aí repete a base, subtrai os expoentes, hein? É menos 34 menos 25. É menos 34 mais 25. E isso aqui vai dar menos 9 metros. Então a resposta à questão, letra D. Fechou? Bem bonitinha, bem certinha, sem problema nenhum. Então, gente, essa aí foi a prova da Campo Real. Você que está estudando para o UFPR também é uma ótima prova para você resolver, né? Você já sabe disso. Ela tem um nível um pouquinho acima da UFPR, geralmente, né? Mas é uma ótima prova aí para você resolver também. Qualquer dúvida, me chama. Se não, eu fico por aqui. Tchau!